Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, desejo a todos um ótimo fim de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre Sexta-feira 13 parte 5, um novo começo, né, a New Beginning. Bom, como eu falei no último vídeo, a parte 4 de Sexta-feira 13 foi promovida e moldada para ser o último filme então da franquia, né? Só que aí como o filme gerou um retorno de bilheteria espetacular, a Paramount não perdeu tempo e quis aproveitar mais da franquia, justamente pelo bom retorno financeiro que essa obra deu. Então eles pensaram em começar uma nova fase na franquia Sexta-feira 13 e portanto eles promoveram esse título aqui, um novo começo, né? Porque seria um começo de novas ideias e novos conceitos que eles introduziriam na franquia. Porém, nada disso daria certo, né? Porque a gente sabe que não deu certo porque não foi bem recebido pelo público, pelos fãs, né? E sem contar que esse filme ele não teve um retorno de bilheteria tão bom. Foi a segunda vez, então, na franquia que nós temos um filme que não teve um bom retorno financeiro de bilheteria. Como eu já falei no último vídeo, na época a gente tinha o Frank Mancuso Jr., que era filho do Frank Mancuso, então CEO da Paramount. Eles tiveram uma espécie de conflito, por quê? Porque o Frank Mancuso pai, ele queria então dar continuidade à franquia Sexta-feira 13, enquanto que Frank Mancuso Jr. queria encerrá-la na parte 4. Frank Mancuso Jr. tinha sido produtor dos 3 últimos filmes, né? Parte 2, 3 e 4. E nesse quinto filme, né, após eles terem um conflito e após o mesmo, né, concordar então em participar da parte 5, ele não viria mais como produtor, mas sim como uma espécie de supervisor, apenas que ele garantisse que esse filme fosse lançado no cinema, nos cinemas em 1985, né? Pois então, qual seria então o diferencial entre a parte 5 e os apresentados anteriormente? Bom, aqui a gente tem uma frequência maior de cenas de violência gráfica e sangue. Ou seja, tem mais cenas de mortes e, consequentemente, mais cenas de sexo e nudez explícita, tá? Em relação aos filmes anteriores, porém, se for levar em consideração a dinâmica de grupos apresentada aqui nesse filme, ela é muito fraca e é uma das piores da franquia. É a pior, né? De longe da franquia Sexta-feira 13, porque porque a franquia Sexta-feira 13 ela nunca teve o objetivo, né? Nunca foi um ponto forte na franquia você criar personagens desenvolvidos, personagens na qual fizesse o público se identificar ou criar uma espécie de carisma. Bom, basicamente os personagens só estão ali então com a única finalidade de serem perseguidos e mortos pelo Jason, né? Então os personagens são fracos, tá? A dinâmica de grupos apresentada não é muito boa, é uma das piores da franquia. O grupo de adolescentes apresentados, os personagens são completamente descartáveis, tá? E nesse filme, obviamente, ele não tem o Jason como antagonista principal, né? O filme meio que aborda uma espécie de mistério sobre a real identidade do assassino. E a gente tem novamente a participação do Tommy Jarvis, já adulto, porque os eventos desse filme se passam anos depois dos eventos do último filme, da parte 4, né? Corey Feldman então interpreta o Tommy Jarvis criança, né, na parte 4, né, ele ficou eternizado por esse papel e ele teve uma curta participação nessa parte 5 também, porém na época ele também estava fazendo parte das gravações do filme Goonies, né? Mas aqui tem uma breve participação dele também. Há anos, Tommy Jarvis matou o maníaco Jason Voorhees, mas ainda vive em um hospital psiquiátrico e luta contra o trauma da experiência. Quando Tommy se muda para uma casa isolada, perto do Crystal Lake, ele tem pesadelos com Jason voltando dos mortos. E logo um dos pacientes é morto. A contagem de corpos aumenta e Tommy começa a questionar sua sanidade ao cogitar a possibilidade de Jason ter ressuscitado. Agora o traumatizado rapaz precisa sobreviver para determinar a real identidade do assassino. Então essa parte 5 ela explora essa ideia, essa noção de que o assassino ali envolvido não é na verdade o Jason, mas é uma pessoa que copia os métodos do vilão, né? Uma pessoa que está se passando pelo Jason. É como se fosse um copycat, tá entendendo? Um copycat, uma passada de bastão, né? Do Jason para um assassino novo. Eles pretendiam trabalhar então com uma nova trilogia, né, que não apresentasse o Jason como antagonista principal e sim um outro assassino, um outro vilão, né? Basicamente essa é a ideia explorada nesse filme,
né, esse filme é meio que uma espécie de Halloween 3, né, para a franquia Halloween, porque a Halloween 3 não possui o Michael Myers, né? E aí, por isso, foi mal recebido pelos fãs. Teve uma recepção ruim, justamente por conta desse conceito que não funcionou, né? Não dá certo isso dentro da franquia Sexta-feira 13, pois a identidade da franquia já girava em torno, então, da figura do Jason. Bom, então essa dinâmica de você explorar um novo assassino que copia os métodos do assassino é algo que seria explorado em outras franquias também. Assim, na minha opinião, esse Tommy Jarvis aqui da versão adulta, apresentado na parte 5, ele é o que eu menos gosto, é o meu menos favorito, assim, dos três que são apresentados, né, que é interpretado aqui pelo ator John Shepherd. Assim, é o dos três Tommy Jarvis que aparece na franquia, né, porque tem a quarta, a quinta e a sexta parte. Esses três filmes apresentam esse personagem, o Tommy Jarvis, que viria a ser um dos mais famosos da franquia. E das versões dele, essa aqui é a que eu menos gosto. E outro detalhe que eu queria adicionar aqui é que Harry Manfredini ele foi chamado de novo, né, para compor a trilha, né, da parte 5, assim como ele já tinha colaborado outras vezes, né, em outras partes, né, nas partes anteriores, nos filmes anteriores. Harry Manfredini é um nome muito importante dentro da franquia Sexta-feira 13, porque, na minha humilde opinião, ele consolidou e construiu a identidade sonora da franquia, né? Se é que vocês me entendem. Essa com certeza é uma das entradas mais fracas da franquia, tanto que não teve tanto retorno de bilheteria. Algumas coisas aqui desse filme são aproveitáveis. Se você for assistir o filme como um filme simples de slasher, né? Assim, para pura diversão e entretenimento, eu acho que funciona. Né? Algumas coisas você ainda consegue, assim, no meu ponto de vista, aproveitar aqui. Mas no geral, assim, é uma entrada bem fraca, né? Você sempre fica com a sensação de indefinição o tempo todo. Aqui o assassino, na verdade, é revelado que é um rapaz chamado Roy Burns, que é um paramédico que viu o filho dele ser morto e, tipo assim, simplesmente decidiu vingar a morte do filho, assim, matando todos os jovens, né? O que seria um motivo bem estúpido, né? E assim, é um filme bem fraco, tipo assim, tem seus problemas, né? Justamente o fato de não ter tido o Jason, ele caiu muito na crítica, porque realmente não dá certo. O Jason já tinha se tornado uma figura carismática e tinha se tornado a identidade da franquia Sexta-feira 13. O público estava indo para o cinema para ver o vilão Jason em ação, porque é a fórmula básica, né, que se segue em toda a franquia Sexta-feira 13. Bom, um detalhe aqui que eu também queria mencionar é o seguinte: tem um livro chamado Crystal Lake Memories, né, The Complete History of Friday the 13th, de Peter Brack, que detalha, né, nos bastidores que a produção era atormentada pelo uso de drogas, né? Porque esse filme aqui ele tem conceito de drogas, né, conteúdo explícito, melhor dizendo, sobre sexo e drogas, né? E claro, né, obviamente, como eu falei, eles pretendiam criar uma nova trilogia de filmes com um vilão diferente para a série, porém, isso aí foi decepcionante para os fãs, né? Bom, o filme tem uma avaliação muito baixa, realmente é um dos mais fracos da franquia, eu concordo, tá? E, tipo assim, é complicado, né? Bom, a Paramount tentou criar um novo rumo para a franquia que acabou não dando certo, né? E eles perceberam que esse filme não deu o mesmo retorno que a parte 4, tá? Para Sexta-feira 13, parte 5, dirigido por Danny Steinman, nota 4,5. Bom, e é isso, espero que todos tenham entendido, espero que todos tenham gostado do vídeo e da análise. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.